em República Dominicana, sou brasileiro, e estou aprendendo a falar espanhol. Pero que eu entendo tudo que vocês falam. Pero que quando vou falar, não consigo falar como vocês. Mas quero falar despacio e creio que vamos poder nos comunicar. O tema que me toca esta manhã é um tema que para nós outros é muito importante, porque não é simplesmente um conhecimento que temos adquirido pelas escrituras, pero é um conhecimento que Deus tem hecho com que nós outros tenhamos vivido em nossa vida. Eu sou filho de pastor, meu padre começou muitas igrejas em Brasil, e meu papá transmitiu o evangelho a mim, e digo que isso foi o melhor regalo que recebi de meu papá, a persona de Jesus Cristo. Pero, como diz o dominicano, tive muitas dificuldades de relacionamento com meu papá. Então, o que vamos falar hoje sobre a conversão de padres a filhos, isso tem muito a ver com nossa vida personal. E, para tanto, queria ler com vocês em Deuteronômio, capítulo 5, e versos 16, que diz o seguinte, como o tempo já está muito curto, e vocês creio que já estão com hambre, já vou ler. Honra a tu padre e a tu madre, como Jeová tu Deus te ha mandado, para que sejam prolongados tus dias, e para que te vaya bem sobre a terra que Jeová tu Deus te dá. Eu creio que esse texto de las Escrituras é um dos textos de relevante importância para nós outros. Porque que tenho percebido no decorrer de minha vida que o fracasso de uma persona, de uma cidade, de uma nação, está em não respeitar o princípio da honra. Vou repetir. O fracasso de uma persona, de uma cidade, de uma nação, está em não respeitar o princípio da honra. Por detrás de todo fracasso está a desonra. E muitas das vezes nós outros não entendemos por quê. Que muitas pessoas muito qualificadas, muitas pessoas com muito estudo, elas não prosperam, elas não se vão bem. Por que muitas nações estão malas? Se nós outros mirarmos a história, nós outros vamos perceber que por trás do fracasso está a desonra. E muitas das vezes nós outros, como padres, nós não entendemos esses princípios. E às vezes nós outros queremos que nossos filhos venham nos honrar. E não entendemos o porquê. E nós costumamos falar que você sembra como filho e você cosecha como padre. Isso é um princípio muito, muito verdadeiro. Se nós não entendermos esses princípios, nós outros, por mais que vocês, por mais que eu seja um filho de Deus,
por mais que eu seja um cristiano, por mais que eu tenha todas as credenciais evangélicas, eu não vou ser uma pessoa próspera. Quando eu hablo de prosperidade, eu não estou falando simplesmente de las questões materiais, financeiras. Eu estou falando da integridade de uma pessoa. E você pode ter muito dinheiro, pero que você pode ser uma pessoa infeliz, uma pessoa sem alegria, uma pessoa sem ter paz. Então, quando estou falando de prosperidade, estou falando da integridade da pessoa. E precisamos entender o que significa honra. Muitos padres exigem que seus filhos obedeçam. Uma das coisas que nossos filhos têm que fazer como filhos, muitos padres, a obediência pode ser algo que você exija de seu filho. E a obediência, seu filho pode fazê-lo quando você está mirando, principalmente quando é pequeno. Pero que quando ele cresce, se ele não tem a honra em seu coração, ele vai fazê-lo tudo ao contrário, ao revés daquilo que você ensina. Então precisamos entender que a honra está ligada ao coração, a obediência, a atitude. Existem muitas pessoas que têm dificuldade, e quando eu falo isso, eu falo de algo que vivenciei em minha vida. Muitas pessoas que não entendem por que elas obedecem às pessoas, pero mesmo assim não prosperam. Porque existe uma obediência sem ter uma honra em coração. O que hace uma pessoa próspera é o que está em seu coração. Provérbios diz que, Jeremias, se me forra a memória, 17:9 diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. O julgamento de Deus não é um julgamento de los hombres que julga pela atitude. O julgamento de Deus é um julgamento que sonda o coração. E o que hace eu e você prosperar não é a atitude de obediência, mas a atitude do coração. Porque quem hace nós outros prosperar não é nosso patrão, não é nosso chefe, é Deus que nos hace prosperar. É Deus que estabelece os homens, é Deus que quita os homens. Então, a prosperidade vem de Deus. E se nós outros queremos sermos pessoas de bem, queremos ser pessoas honradas, nós outros necessitamos entender um princípio. Precisamos honrar as pessoas. Eu falo isso porque Deus ministrou meu coração, porque me criei desde o ano 77. Meus papás se converteram ao Evangelho. E meu papá teve 14 filhos com a mesma madre. E eu sou o sétimo de los 14 filhos. E eu era a pessoa mais cercana do coração de meu papá. Pero não conseguia mirar meu papá. Agora você imagina como eram os demais. Então nós outros nos criamos sem o coração, nós crescemos sem ter o coração de nosso Padre. O respeitávamos, não respeitávamos, vinha a pela, pero o papá não tinha nosso coração. E hoje eu digo com muito dolor, a pior coisa para um padre, porque hoje sou um padre, a pior coisa para um padre é não ter o coração de seu filho. E hoje eu 10 anos trabalhando com família, nós outros temos encontrado muitas pessoas, padres frustrados, porque não entende por que seu filho não lhe obedece, não lhe honra.
e Deus tem ministrado muito forte a meu coração quando eu queria ter uma comunicação melhor com Deus. E Deus falou a mim: Roberto, se você quer ter uma comunhão melhor comigo, você primeiro precisa ter intimidade com tu papá. E eu era um muchacho que, com aos 18 anos, saí de minha casa para trabalhar afuera. E quando eu retornava à casa de meus papás, eu entrava por uma porta e saía por outra. Eu queria estar em qualquer lugar, menos em lugar de meu papá. E Deus disse: se você quer ter comunhão comigo, intimidade comigo, você necessita ter comunhão com tu papá. Mas o que um ninho não entende? Como que nós outros nos relacionamos? Nós outros nos relacionamos com as pessoas por, às vezes, falta de entendimento, com a autoridade pela atitude da autoridade. Pelo que nos olvidamos de um princípio, que a palavra de Deuteronômio habla: honra a tu papá e tu mamã, como o Senhor teu Deus te ordenou. A palavra de Deus não habla que nós outros temos que honrar o papá porque o papá faz as coisas corretas. A palavra de Deus nos habla que temos que honrar porque papá é uma autoridade. O que muitos ninhos não entendem é por que meu papá se me ama, papá me faz isso, me faz aquilo. O coração do ninho e sua capacidade mental não está lista para entender como que eu tenho que honrar uma pessoa que me maltrata. E por isso muitos filhos têm tido situações de muita tristeza. E muitos ninhos. Muitos ninhos. Eu costumo falar que muitos ninhos estão se morrendo despacio porque não entendem este princípio. Sim. Então eu queria fazer uma dinâmica para que vocês entendessem um pouquinho mais do que estou falando. Eu tenho ministrado muitos jovens, e quando ministro jovens, eu procuro trabalhar no princípio da honra. E eu faço a seguinte dinâmica. Queria chamar um voluntário aqui adelante, que pudesse me ajudar. Eu não vou lhe matar, lhe prometo. Que eu tenho falado para meus filhos? Por favor, aqui. Que eu tenho falado para meus filhos? Segure aqui, por favor. Eu tenho falado a meus filhos e as pessoas que têm problemas com a autoridade o seguinte: quando você não honra seu papá, você está morrendo despacio. Porque o texto diz: para que te prolongue tus dias sobre a terra. Por que vocês miram, não sei se aqui acontece, pero em Brasil, muitos jovens estão morrendo muito temprano, porque estão infligindo um princípio. E toda pessoa que inflige um princípio, essa pessoa tem uma lei que vai julgá-la, rusgá-la. Se eu falasse para... Qual é o seu nome? José Augusto Castro. José, não lo haga, pero que vou pedir para você fazê-lo. Me gostaria que você... como? Te punhe esta faca até chegar ao cabo, como se fala? Al cabo. Hácelo. Muito bem. Quando nós outros
quando nós hijos, quando nós pastores, quando nós líderes não honramos as pessoas que Deus coloca delante de nós outros, é como se nós outros, porque é um princípio. Imagine que você está em 20º andar de um edifício e você se lance. Quando você está no 10º andar, você se arrepende. Quero perguntar a vocês, o arrependimento vai lhe quitar a consequência? Não, porque existe uma lei, a lei da gravidade. Me arrependo, pero que vou morrer. Eu não entendia isso. Graças, meu irmão. Cuchillo de vera, por favor. Deixa-me falar de algo que Deus ministrou muito no meu coração, em umas situações que vivi. Porque eu fui uma pessoa que me relacionei, e creio que isso vale para falar nesse momento. Eu me relacionei muito com as autoridades que Deus pôs em minha vida, desde pastores, desde autoridade de trabalho, sempre pela competência e não entendendo esse princípio. Pela atitude da pessoa. Se a pessoa era meu chefe, se ele fazia o bueno, eu respeitava. Se ele fazia o malo, eu não, porque está sendo malo. E eu vivi minha vida toda um fracasso, porque não entendi esse princípio. Um dia Deus começou a trabalhar em meu coração e eu estava delante de minha casa limpando e eu tinha uma pequena fábrica de fazer móveis, sillas, assim. E eu estava limpando e um vizinho meu passou por el lado de mim no portão e foi à minha empresa e ligou minhas máquinas, prendeu minhas máquinas e começou a trabalhar. Eu pensei, mas este homem está louco? Por que fazê-lo isso? Não me pediu permisso? E Deus falou ao meu coração, isto é o que você tem feito toda a tua vida. E Deus começou a me mostrar as pessoas que Deus colocou como autoridade sobre minha vida, que eu las desonrava muito. E eu era um cristiano. E muitas das vezes meus chefes não cristianos diziam, como esse muchacho cristiano faz isso? Zaqueu disse, se eu tenho defraudado alguma pessoa, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus disse, oi, veio salvação a esta casa. Muitas das vezes nós outros aceitamos a Jesus e queremos, vamos, como diz o dominicano, dale, dale, adelante, adelante. E não reconhecemos os erros. Entendemos, o sangue de Jesus nos quita de todo pecado. Pero que as pessoas eram batizadas confessando seus pecados. Nós recebemos Jesus, pero que não temos atitude de quem aceita Jesus. E Deus tem trabalhado isso muito em meu coração. Eu quero colocar algumas imagens. Como que muitos padres, às vezes, não entendem o coração de filho. Eu, quando cheguei em República Dominicana, já se foi meu tempo? Como assim? Quando cheguei em República Dominicana, eu em Brasil tomava um jugo que era de couve com chinola. Pelo que quando cheguei aqui, não tinha chinola. Couve é uma hoja verde. Sim, eu vou ensinar a vocês. E eu percebi que não tinha. E o que eu fiz? Eu fui ao Brasil e trouxe semillas. Essas são o exemplo de semillas. Fui no dia 27 de maio. E trouxe semilha de couve, porque queria hacer o jugo.
Pode darle para adelante? E eu entreguei essa semilla a um amigo meu chamado Juan. E Juan puso em la terra, e depois que já tinha umas matitas, quando ele puso em solo, ele entregou a mim essa planta. Eu pus em um vaso, como se habla ali? Maceta. E acontece que passou dia tras dias, Juan começou a regalar as hojas onde ele tinha plantado e eu não crescia. E eu pus como adubo, como se hace? Abono, eu regava todos os dias e nada de crescer. E de Juan crescendo. E Juan me regalava as hojas e eu comecei a tomar suco de que Juan tinha sembrado e eu... Dale para adelante. O que aconteceu? Delante, por favor. Por favor. Próxima. Se morreu. E eu não tomei um jugo. E que injusto, eu trouxe a semilla e não consegui beber nenhum jugo de la semilla. Eu não consegui. Delante, o que quero ensinar? Semilla buena, mas ambiente inadequado. Igual coração roto. Muitos padres. Em Brasil tem um ditado que se habla assim: eu tenho 5 filhos, pero esse muchacho é uma oveja negra. Tem aqui esse ditado? Não tem? Não tem? Tem? O que muitos padres não entendem? Cada filho tem um coração. E papá precisa saber trabalhar o coração do filho. No mesmo princípio, não se pode se ensinar com os mesmos métodos. Você tem que ensinar o princípio com um método para um e um método para outro. Se nós outros não entendemos isso, nós outros estamos colocando, pensando que estamos ponendo adubo, como? Abono, estamos ponendo veneno e morre. Delante. O resultado. Agora o exemplo de Juan. Passe bem rápido porque Deus... Olha a sembra de Juan, lá mesma. Próxima. Adelante. Mira. E Juan está aí arregalando hojas e eu não tenho nada. Adelante. Qual de los dos exemplos refleja mais nossa paternidade? Uma pergunta que nós outros temos que fazer. E aqui quero aclarar algo. Independente de onde você esteja, se você tem filho maior, se você tem filho pequeno, sempre há oportunidade de você volver lá atrás. Deus é um exemplo disso. Deus, sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, desceu ao mais baixo nível de escravo da casa que lavava o pé. Jesus fez o mesmo. E nós outros precisamos, como padre, se Deus barrou, será que eu e vocês, como padre, não podemos barrar? Tem padre que diz: eu não vou me humilhar. Eu não vou me humilhar para um filho, que vergonha. Padres que falam isso têm muitas das vezes a obediência do filho por um tempo, pelo coração não lo tem. Delante. Caminho hacia a restauração. Se você está caminhando de uma forma, você agora tem que dar meia volta
e fazer outra. Hoje nós estamos aqui ensinando algumas coisas. Malaquias 4:6 diz, pode falar comigo? Ele hará volver al coração de los padres hacia los hijos, e o coração de los hijos hacia los padres. Não seja que eu venga e fira a terra com maldição. Muitas das vezes nós outros, principalmente evangélicos, e isso que vou falar agora é muito forte, pero que creio que vai lhe ajudar. Muitos de nós outros achamos que o pior feitiço é feito lá na hechiçaria, ou aquele que faz feitiço com um tambor, que atiçaria, bruxaria. Pero eu tenho descoberto que talvez um pior feitiço para um filho é um padre que no exercício de sua paternidade, ao invés de proferir palavras de bendição, profere palavras de maldição. Porque tanto Deus quanto o diabo trabalham em legalidade. Se você, como padre, que é autoridade sobre o seu filho, declara que seu filho é uma pessoa mala, Satanás se tome posse dessa palavra. Ele tem direito legal para fazer o mal ao seu filho. Então temos que mirar o que nós outros estamos falando e temos que corrigir. Eu tenho falado que uma das coisas mais bad que eu tenho mirado nos últimos anos é ver coração de pais reconhecendo os seus erros diante dos seus filhos. Das coisas mais lindas que eu tenho visto nesses últimos 10 anos trabalhando com família é ver pais prostrados pedindo perdão aos seus filhos. E o perdão cambia o coração dos nossos filhos. Muitas das vezes nós queremos conquistar o coração dos nossos filhos com coisas que não fazem parte do novo pacto. Queremos trabalhar, viver a graça para nós outros, pela lei para os nossos filhos. Pelo que Deus está trazendo um novo entendimento a nós outros. E eu me sinto muito honrado pelas pessoas que Deus tem trago a esse lugar. Pessoas que Deus tem colocado sobre pessoas e que vão poder impartir e compartilhar essa verdade para que haja câmbio de restauração. Adelante. Por favor. Santiago 4:8 diz: acércate a Deus e Ele se acercará a vós outros. Pecadores, limpiad las manos, e vosotros los que doble ânimo, purificad vuestros corações. Um coração restaurado, um coração arrependido, cambia o coração de o filho. Eu tenho ensinado aos nossos filhos que um dos maiores valores que eu quero transmitir à geração deles é que é o meu modelo de arrependimento a eles. Eu dizer, filho, me perdona. Filho, eu quero que você me perdona por isto. E os nossos filhos, quando miram um padre delante dele, pedindo perdão, você crê que ele não vai ter facilidade de pedir perdão também? Agora um padre que diz que não, eu como padre não pido perdão. Qual o modelo que nós outros estamos passando para esse filho? Delante. Jeremias 1:10 diz: mira que te he puesto en este dia sobre nações e sobre reinos, para arrancar e para destruir
e para arruinar e para derribar, para edificar e para plantar. Uma das coisas que nós outros precisamos entender, principalmente nós outros cristianos temos falado muito, Deus é um Deus que hace isso, hace aquilo, e muitos de nós outros viemos a Deus por aquilo que Deus hace. Deus dar isso, Deus, la mano de Deus. Venhamos a Deus pela mano dele. Pero que uma coisa que nós outros precisamos trabalhar nesses dias não é construir, mas sim derribar os nossos conceitos errôneos, os nossos entendimentos de padre que não fazem parte do plano de Deus para nós outros. Como o meu padre falou, para Moisés a luz estava como às 9 da manhã, para Salomão às 11. Pero na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. E esta é a verdade que nós outros temos que viver. Delante. Delante, por favor. Arrancar é um trabalho muito duro. Nenhuma pessoa lhe gusta arrancar. Eu fui campesino. Eu trabalhei em campo. Eu tinha 12 anos, já cuidava de irmãos em campo. E coisa difícil é limpar um terreno, um solo, para se plantar, para se sembrar. Pero que tem que fazê-lo? Próximo. Isso fala das heridas. Arrancar quer dizer, fala das heridas internas. Fala do coração de nós outros. Quando meu padre falava que se você corrige seu erro, o erro corrige, entre comillas. Com ira, você passa ira? Isso é uma verdade? Se você pega seu erro com ira, você não está corrigindo, você está passando ira. E é como uma bomba relógio, que lá adelante, eu tenho falado com padres 40, 60, 70 anos, que Deus tem arrancado heridas de sua niñez, porque um padre sembrou uma semente de ira em seu coração, e agora a vida toda dele está refletindo aquela herida. Pero que Deus quer saná-los. Deus quer sanar-nos. Não é desejo de Deus que seu filho tenha heridas. Ele veio para restaurar nós outros como um todo. Próximo. Amós 5:19 diz: como é ui de leão, podem me ajudar, porque assim vocês não vão dormir, e posso falar um pouquinho mais. Como é que ele ui? Muito bem. Vamos entender um pouquinho com a imagem esse texto. Delante. Problemas de afora, trabalho, delinquência, tapão, tem muito aqui, não? São os problemas de afuera. Às vezes nós outros vencemos todos os problemas. Estamos no trabalho, o nosso chefe habla mal, nós, tá bom, chefe, porque eu preciso do meu soldo, preciso do meu dinheiro, está bem? No tapão, que hora que chego a casa, consigo vencer todo. Porém, adelante. Esses são os problemas externos. Muitas das vezes, nós outros, os padres, temos facilidade de vencer os problemas de afuera. E se nos dificulta vencer os problemas de adentro. Imagina essa casa. Estava falando lá no texto que falamos de Amós, como um homem que vence o leão, vence o osso, pero que quando chega em sua casa, imagina um homem descansando. Venci o osso, venci o leão e agora estou descansando. Uau!
venci todos. Pelo que pela fresta de la casa, como se habla? De la parede, achadura, como se habla? Rachaduras. Saca-lhe a cobra e... Isso habla de coração herido. Os nossos problemas maiores não são de afuera, são os pequenitos de nosso coração. E isso Deus quer tratar de nós outros. Delante. Não sei se tem acá, pero que em Brasil tem muito. Fuga de la paternidade por um sonho americano. Tem aqui? Pessoas que querem sacar os problemas e vão para os Estados Unidos ganhar dólar. Tem aqui, não? Tem. Em 2002, eu decidi sair de meu país. Minha esposa estava embaraçada de 5 meses. E eu disse, abri mão da igreja, de minhas funções, tudo que tinha, de minha empresa, e disse, bom, vou aos Estados Unidos. Pero que eu não fui à embaixada, sacar uma visa, nada. Não, eu me vou pelo caminho mais curto, vou pelo México, porque México me deixa entrar sem visa. Pero que Deus estava à minha procura. E nesse dia que eu cheguei a México, solamente um dia do mês, a polícia americana, fazia uma parceria com a polícia de México e era difícil passar. E o que te parece que aconteceu comigo? Me atracaram, me agarraram. Eu fiquei o dia todo preso em aeroporto de México. E eu retornei ao Brasil, pelo que envergonçado, entrei dentro de uma habitação, fiquei 15 dias com depressão. Minha esposa ia ao trabalho, envolvia, e eu em quarto, em habitação, querendo voltar aos Estados Unidos. E eu tinha um irmão nos Estados Unidos, esse irmão por esse tempo foi arreglar tudo, mirar coiote para poder me colocar allá. E Deus começou a falar ao meu coração. Depois de 15 dias em uma habitação, sem sair, eu estava ouvindo o rádio. E Deus usou uma pessoa, um pastor, falando sobre Mateus 6:33. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas. Pero que eu estava muito duro, eu dizia Deus, conhecendo muito as escrituras, eu dizia Deus é um Deus das nações, eu não preciso de visa. Deus é dono de todo. Meu papai é dono de todo mundo. Para que visa? Sabe o que aconteceu? Aquele dia, pela primeira vez, eu saí e o pastor falava e dizia, irmão, você não pode nem fazer uma viagem sem pedir permissão para Deus. E eu ainda estava muito duro e minha esposa muito sábia, porque a mulher sábia ganha o homem sem palavras. Essa mulher é muito sábia. Eu ouvi tudo, pero que ainda muito duro, muito... E eu saí a buscar um helado, e quando eu ouvi um telefone, uma pessoa que não sabia de nada do que estava acontecendo. E falando com ela, irmão, Deus me habla para entregar uma mensagem a você. Você aceite uma mensagem por telefone? Eu disse, se é Deus, eu lo aceito. E a pessoa disse, Deus me diz e falou todo o que o pastor tinha predicado em rádio. E ao final ele disse, Deus me diz para você meditar em Mateus 6:33.
Minha esposa estava embaraçada, nós com muitas dificuldades. Ele falou, não vão necessitar, não se preocupe com nada. Ele não sabia de nada que estava acontecendo. E Deus nos supriu todas as coisas. A partir do momento que nós outros decidimos a obedecer a Deus. Meu irmão depois me chamou e disse, mano, está tudo listo, já tenho coiote, agora só se... Eu disse, não. Deus falou a mim e eu não vou mais. E o que Deus tem feito a partir de aí? De 2012, Deus tem cambiado a nossa vida. E Deus tem trabalhado esses princípios da honra. Porque eu não precisava dos Estados Unidos para prosperar, eu precisava de um coração alinhado ao cielo. Um coração alinhado ao cielo prospera. Um coração alinhado ao cielo, mesmo que esteja num deserto, ele prospera. Mas um coração desalinhado ao cielo pode estar em Manhattan. Pode estar no melhor lugar da terra. Ele não vai prosperar. E Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu não sei se tenho ainda mais, mais algum tempo. Ou já se quedou? Já se quedou? Adelante, eu tinha muita coisa a falar, pero que não. Adelante, solamente quero passar algumas imagens. Adelante, perdão. Adelante. Depois. O coração é enganhoso, Atrás daquela, não sei como se habla aquela foto de ultrassom. Ultrassonido. Eu escrevi para minha esposa e para meu filho, que ainda não havia nascido. Papá só vai enfrentar esse desafio porque ele ama muito e te quer o melhor. Depois Deus falou a mim com esse texto. Enganhoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus quer alinhar-nos ao seu desenho. Se nós outros sermos alinhados ao desenho de Deus, nós prosperamos. E de aí adelante, eu não necessitei nem de... Minha história é muito larga, pero que não necessitei mais de recursos meus. Deus usou... Pastor Mauri, por favor, Pastor Mauri. Por favor, te ponga de pé. Aí mesmo. Eu toda a vida que tentei conseguir algo, não conseguia nada. Depois que eu me alinhei com o cielo, isso é algo muito sencillo, mas eu quero dar um exemplo a vocês. Porque hoje, quando se habla, a pessoa está muito bem, a pessoa tem muitos bens materiais. E isso eu busquei a vida toda. E quando eu me alinhei com o cielo, um dia esse homem chega em minha casa. Ele diz, Deus me mandou aqui para te entregar esta chave. Um carro com pouquitos quilômetros rodado, com tanque cheio, e me arregalou. Deus tem me bendecido. Se eu estou aqui, é porque Deus tem restaurado minha vida. Eu tinha tudo para não ser nada na vida. Mas Deus restaurou. E usa pessoas, graças, pastor. É Deus que usa as pessoas. Nós outros somos simplesmente o condutor da bendição de Deus. Se nós outros nos alinhamos com os céus vêm até nós outros. E somos bendecidos. Que Deus nos bendiga.